Mas o mundo inteiro não passa de um grão de poeira. E o homem é uma coisa mínima, um desvalido. Há quanto tempo a humanidade existe? Por milhões de anos a Terra foi inabitada. Bobagem. A Terra tem a mesma idade que nós. Como seria possível que fosse mais velha? As coisas só existem por intermédio da consciência humana. Mas o solo está cheio de ossos de animais extintos, mamutes, mastodontes e répteis enormes que viveram aqui muito antes de alguém falar em ser humano. E alguma vez você viu esses ossos, Winston? Claro que não. Eles foram inventados pelos biólogos do século XIX. Antes do homem não havia nada. Depois do homem, se sua extinção vier a ocorrer, não haverá nada. Fora do homem não há nada. Mas todo o universo está fora de nós. Veja as estrelas. Algumas estão a milhões de anos-luz de distância, para sempre fora do nosso alcance. Que são as estrelas? Disse O'Brien com indiferença. Pontos de fogo a alguns quilômetros de nós. Poderíamos tocá-las se quiséssemos ou apagá-las. A Terra é o centro do universo. O Sol e as estrelas giram em torno dela. Winston fez outro movimento convulsivo. Dessa vez não disse nada. O'Brien continuou, como respondendo a uma objeção feita. Para certos fins, naturalmente, isso não é exato. Quando navegamos no oceano ou quando prevemos um eclipse, muitas vezes achamos mais conveniente supor que a Terra gira em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões de quilômetros de distância. Mas e daí? Você acha que não podemos produzir um sistema astronômico dual? As estrelas podem estar próximas ou distantes, segundo as nossas necessidades. Você acha que nossos matemáticos não são capazes de fazer isso? Já se esqueceu do duplo pensamento? Winston encolheu-se na cama. O que quer que ele dissesse, a rapidez da resposta sempre o atingia como um porrete. E, no entanto, ele sabia que tinha razão. A crença de que não existe nada fora de nossa própria mente. Impossível que não houvesse uma maneira de demonstrar que era falsa. Já não ficara comprovado havia muito tempo que essa crença é uma falácia. Havia até um nome para isso que esquecera. Um sorriso sutil torceu os cantos da boca de O'Brien
que olhava para ele. Eu já lhe disse, Winston, que a metafísica não é o seu forte. A palavra que você está procurando é solipsismo. Mas você está errado. Não se trata de um solipsismo. Um solipsismo coletivo, se preferir. Solipsismo é outra coisa, o oposto, aliás. Tudo isto é uma digressão, acrescentou em outro tom. O poder real, o poder pelo qual devemos lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas o poder sobre os homens. Fez uma pausa e, por um instante, assumiu de novo o ar de um professor que interroga um aluno promissor. Como um homem pode afirmar seu poder sobre outro? Winston. Winston pensou, fazendo-o sofrer, respondeu. Exatamente, fazendo-o sofrer. Obediência não basta. Se ele não sofrer, como você pode ter certeza de que obedecerá à sua vontade e não à dele próprio? Poder é infligir dor e humilhação. Poder é estraçalhar a mente humana e depois juntar outra vez os pedaços, dando-lhes a forma que você quiser. E então, está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Exatamente o oposto das tolas utopias hedonistas imaginadas pelos velhos reformadores. Um mundo de medo e traição e tormento. Um mundo em que um pisoteia o outro. Um mundo que se torna mais e não menos cruel à medida que evolui. O progresso no nosso mundo será o progresso da dor. As velhas civilizações diziam basear-se no amor ou na justiça. A nossa se baseia no ódio. No nosso mundo, as únicas emoções serão o medo, a ira, o triunfo e a autocomiseração. Tudo o mais será destruído. Tudo. Já estamos destruindo os hábitos de pensamento que sobreviveram da época anterior à Revolução. Cortamos os vínculos entre pai e filho, entre homem e homem, e entre homem e mulher. Ninguém mais se atreve a confiar na mulher ou no filho ou no amigo. Mas no futuro já não haverá esposas ou amigos,
e as crianças serão separadas das mães no momento do nascimento. Assim como se tiram os ovos das galinhas. O instinto sexual será erradicado. A procriação será uma formalidade anual, como a renovação do carnê de racionamento. Aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas já estão trabalhando nisso. A única lealdade será para com o partido. O único amor será o amor ao grande irmão. O único riso será o do triunfo sobre o inimigo derrotado. Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não se esqueça disto, Winston. Sempre haverá a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada vez mais sutil. Sempre a cada momento haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Fez uma pausa, como se esperasse uma palavra de Winston, que tratava de encolher-se ainda mais na superfície da cama. Winston não podia dizer nada. Seu coração parecia congelado. O'Brien prosseguiu. E lembre-se de que é para sempre. O rosto estará sempre ali para ser pisoteado. Os heréticos, os inimigos da sociedade estarão sempre ali para ser derrotados e humilhados o tempo todo. Tudo o que você tem sofrido desde que caiu em nossas mãos, tudo isso continuará e ficará pior. A espionagem, as traições, as prisões, as torturas, as execuções, os desaparecimentos nunca cessarão. Será um mundo de terror, tanto quanto um mundo de triunfo. Quanto mais poderoso for o partido, menos tolerante será. Quanto mais fraca a oposição, tanto mais severo será o despotismo. Goldstein e suas heresias viverão para sempre. Todos os dias, todos os momentos
eles serão derrotados, desacreditados, ridicularizados. Cuspirão neles, e mesmo assim eles sempre sobreviverão. Este drama em que eu e você estamos atuando há 7 anos continuará ocorrendo continuamente, geração após geração, sob formas cada vez mais sutis. Sempre teremos os hereges aqui à nossa mercê, gritando de dor, alquebrados, desprezíveis. E, por fim, em total penitência, salvos deles próprios, rastejando a nossos pés por livre e espontânea vontade. Esse é o mundo que estamos preparando, Winston. Um mundo de vitória após vitória, triunfo após triunfo, uma sucessão infinita de pressões, pressões sobre o nervo do poder. Vejo que você está começando a perceber como será esse mundo. Mas no fim você fará mais do que simplesmente entendê-lo. Você o aceitará, ficará contente com ele e fará parte dele. Winston se recuperara o suficiente para conseguir falar. Vocês não podem, disse com voz fraca. O que você quer dizer com isso, Winston? Vocês não poderiam criar um mundo assim como você acaba de descrever. É um sonho, é impossível. Por quê? É impossível criar uma civilização baseada no medo, no ódio e na crueldade. Uma civilização assim não pode perdurar. Por que não? Ela não teria vitalidade, ela se desintegraria, ela cometeria suicídio. Bobagem! Você está com a sensação de que o ódio provoca mais exaustão do que o amor. E por que seria assim? E se fosse, que diferença faria? Suponha que escolhêssemos esgotar as nossas energias mais depressa. Suponha que acelerássemos o tempo da vida humana de modo que os homens ficassem senis aos 30 anos. Me diga, que diferença isso faria? Será que você não entende que a morte do indivíduo não é morte? O partido é imortal. Como de hábito, a voz drenara as forças de Winston. Além disso, a ideia de que O'Brien voltasse a acionar o mostrador
Caso ele persistisse em suas objeções, deixava-o apavorado. Mesmo assim, não conseguia ficar quieto. Frágil, sem argumentos, sem nenhum apoio além do seu impotente horror ao que O'Brien dissera, voltou ao ataque. Não sei, não me importa. De algum modo vocês fracassarão. Alguma coisa derrotará vocês. A vida derrotará vocês. Nós controlamos a vida, Winston, em todos os níveis. Você está imaginando que existe uma coisa chamada natureza humana e que essa coisa ficará ultrajada com o que estamos fazendo e se voltará contra nós. Mas nós é que criamos a natureza humana. Os homens são infinitamente maleáveis. Ou será que você voltou à sua velha ideia de que os proletários ou os escravos se levantarão e nos derrubarão? Tire isso da cabeça. Eles não têm saída. São como os animais. A humanidade é o partido. Os outros estão fora, irrelevantes. Não me importa. No fim, eles vencerão vocês. Mais cedo ou mais tarde, verão vocês do jeito que vocês são. E nesse momento acabarão com vocês. Você vê algum indício de que isso esteja acontecendo? Ou alguma razão para que venha a acontecer? Não, mas acredito, sei que vocês vão fracassar. Tem uma coisa no universo, não sei o que, um espírito, um princípio que vocês nunca conseguirão vencer. Você acredita em Deus, Winston? Não. Então, que princípio é esse que nos vai derrotar? Não sei. O espírito do homem. E você se considera um homem? Sim. Se você é um homem, Winston, você é o último deles. Sua espécie está extinta. Não, nós somos os herdeiros. Você entende que está sozinho? Você está fora da história. Você é inexistente. O'Brien mudou de tom e disse com mais aspereza: E você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e nossa crueldade? Sim, me considero superior. O'Brien não disse nada. Duas outras vozes estavam falando. Depois de algum tempo, Winston se deu conta de que uma das vozes era a dele. Era uma gravação da conversa que tivera com O'Brien na noite em que se alistara na confraria.
Ouviu sua própria voz, jurando mentir, roubar, falsificar, assassinar, favorecer o consumo de drogas e a prostituição, disseminar doenças venéreas, jogar ácido no rosto de crianças. O'Brien fez um pequeno gesto de impaciência, como se dissesse que nem valia a pena fazer aquela demonstração. Apertou um botão e as vozes cessaram. Levante-se dessa cama, disse. As amarras estavam frouxas. Winston apoiou os pés no chão e se ergueu, num equilíbrio instável. Você é o último dos homens, disse O'Brien. Você é o guardião do espírito humano. Vou lhe mostrar como você realmente é. Tire a roupa. Winston desamarrou o barbante que segurava o macacão. Havia um bom tempo que o zíper fora arrancado. Não se lembrava, desde o momento de sua detenção, de alguma vez ter tirado a roupa toda. Por baixo do macacão, seu corpo estava coberto com farrapos amarelados e imundos, que mal conseguia reconhecer como sendo os vestígios de roupas de baixo. Enquanto os jogava no chão, viu que havia um espelho de 3 faces do outro lado do quarto.